Olá, boa tarde para você. Veja o que é notícia no mundo nesta terça-feira. Diplomatas russos são expulsos de 24 países. Mundo Meio-Dia explica o porquê. Nos Estados Unidos, policial evita suicídio e salva a vida de homem que tentava pular de uma ponte. Método desenvolvido na Inglaterra pode revolucionar o tratamento das cáries. A nova técnica pode significar o fim da obturação convencional. E você vai conhecer a casa mal-assombrada que tem afastado compradores nos Estados Unidos. O Mundo Meio-Dia desta terça-feira está começando. "24 países em 3 continentes anunciaram a expulsão de 140 diplomatas russos. A medida é uma retaliação após a suspeita de que o Kremlin esteja envolvido na tentativa de assassinato de um ex-espião russo em território britânico. A maior parte dos diplomatas russos expulsos são dos Estados Unidos, onde 60 funcionários do governo russo devem deixar o território americano. A decisão de expulsar os diplomatas russos foi anunciada inicialmente pela primeira-ministra Theresa May e depois foi seguida por outros países. Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores russo disse que a expulsão em massa de seus diplomatas por vários países é um gesto provocador que não vai ficar sem resposta. O governo brasileiro informou que na verdade, nós entramos em contato com o Itamaraty para perguntar se o governo brasileiro pretende expulsar algum diplomata russo, mas nós não tivemos resposta. E para você entender melhor esse caso, nós precisamos voltar no tempo lá para o dia 4 de março, quando Sergei Skripal, um ex-agente do serviço de inteligência russo, e a filha dele foram envenenados com um agente neurotóxico raro. Desde então, os dois seguem internados em estado grave. A participação da Rússia no ataque é algo negado pelo governo de Vladimir Putin. Agora, para você entender quem é Sergei Skripal, a história é a seguinte. Skripal foi condenado à prisão em 2006 na Rússia por traição. Segundo a acusação, o ex-agente vendia informações sigilosas para o Reino Unido. Em 2010, ele recebeu perdão presidencial e desde então foi morar no Reino Unido. E para entender mais sobre essa expulsão dos diplomatas russos e o que isso pode acarretar, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, Demétrios Pereira. Sobre a repercussão da expulsão dos diplomatas russos de vários países do Ocidente, primeiramente, a gente tem que considerar que foram principalmente os países europeus, os parceiros do Reino Unido na União Europeia, também os parceiros da OTAN, como Estados Unidos e Canadá, e também países da Commonwealth, como a Austrália. Então, esses países ocidentais expulsaram vários diplomatas russos em retaliação ao ataque ao suposto espião russo em Londres. Então, isso pode refletir um certo isolamento da Rússia em relação ao Ocidente, mas também a gente tem que considerar que tem a Copa do Mundo se aproximando e na Rússia. Então a Rússia pode tentar reverter isso por meio da Copa do Mundo. E ainda lembrando que a Rússia tem os parceiros dos BRICS, e ela pode se aproximar então desses parceiros para tentar reverter esse isolamento também. Então seria isso que eu tenho a dizer sobre esse isolamento atual russo. A gente agradece a participação de Demétrios Pereira, professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Agora a gente muda de assunto para falar que o ditador norte-coreano Kim Jong-un pode ter feito uma visita rápida à China ontem. Isso é o que afirmam os meios de comunicação japoneses e sul-coreanos. Caso seja confirmada, esta seria a primeira viagem oficial do líder norte-coreano ao exterior desde que está no comando do país. Jornais japoneses dizem que Kim Jong-un visitou Pequim para reuniões com o presidente chinês antes de partir para outra cidade hoje. O governo da China evitou perguntas sobre o assunto, mas afirmou que em breve pode divulgar informações. Foi preso na Espanha o líder de uma quadrilha de hackers que roubou o equivalente a mais de 4 milhões de reais de bancos do mundo todo. Esse é o assunto que abre o nosso Giro de Notícias pelo Mundo. O homem foi encontrado graças ao apoio das polícias dos Estados Unidos, Ásia e Europa.
A gangue de hackers agia em 40 países e já teria roubado mais de 100 instituições financeiras. Eles invadiram computadores de funcionários para fazer transações bancárias, além de programar saques em caixas eletrônicos. O presidente Donald Trump negou ter se relacionado com a atriz pornô Stormy Daniels, declarou nesta segunda-feira o vice-secretário de imprensa da Casa Branca. Questionado sobre as acusações de violação da lei de financiamento de campanha política por comprar o silêncio da atriz, o assessor afirmou que não há nada em que a Casa Branca possa ser reprovada. Stormy Daniels afirma ter mantido uma relação sexual com Donald Trump em 2006. Na Rússia, autoridades confirmaram que 41 crianças estão entre os 64 mortos do incêndio em um shopping da Sibéria. O alarme de incêndio do local estava desativado e as saídas de emergência bloqueadas. O presidente Vladimir Putin prestou homenagem às vítimas e disse que o incêndio foi causado por uma negligência criminal. Centenas de pessoas foram às ruas hoje pedir justiça. Um policial conseguiu salvar um rapaz que ameaçava pular de uma ponte em Nova York, nos Estados Unidos. Nas imagens, os policiais conversam com o homem e tentam ganhar tempo. Ele chega a sentar na beirada da estrutura da ponte. Logo depois, um dos policiais pula em cima do rapaz e consegue jogá-lo no chão. Em seguida, ele foi levado para um hospital onde recebeu atendimento médico. O símbolo da segregação racial nas escolas dos Estados Unidos na década de 50 morreu aos 76 anos. Esse é o destaque da rede de notícias CNN. Linda Brown nasceu no estado de Kansas em 1942. Aos 9 anos, quando o pai tentou inscrevê-la em uma escola pública primária, Brown não foi aceita por ser negra. O caso ganhou grande repercussão na época. 4 anos mais tarde, o Tribunal Supremo pôs fim à doutrina segregada que regia a educação pública norte-americana desde 1986. As causas da morte de Linda Brown ainda são desconhecidas. Já o destaque do portal The Guardian é a morte de uma das sobreviventes do Holocausto. A mulher de 85 anos foi encontrada morta após um incêndio no apartamento onde morava em Paris. Apesar disso, a polícia identificou 12 feridas causadas por facadas no corpo dela, o que levantou a suspeita de homicídio. Investigações apontam que a morte de Noe pode ter sido um ataque antissemita. 2 suspeitos foram detidos. E para encerrar, o portal The Mirror destaca que uma menina de 16 anos foi espancada e teve o corpo queimado com óleo quente após recusar o casamento arranjado. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Os agressores, acredite, são os próprios pais. Marib havia fugido de casa para não se casar com um homem mais velho. Após ter sido encontrada pela polícia, os pais agrediram a menina por terem perdido o conhecido dote, que chegava a 65 mil reais. O casal foi preso, mas após pagarem fiança de quase 100 mil reais, foram liberados. A menina e os irmãos estão temporariamente sob responsabilidade do Serviço de Proteção Infantil. Uma notícia que nem parece acontecer em pleno 2018, né? Mas enfim. Pesquisadores descobriram um método mais simples que pode mudar o tratamento das cáries. É o fim da obturação. Isso porque a nova técnica estimula a regeneração dos dentes de forma natural. A má notícia é que os pacientes não vão conseguir fugir do motorzinho dos dentistas. Quem mostra é o correspondente na Europa, André Tal. O estudo feito neste laboratório do King's College, em Londres, descobriu uma solução para o incômodo da cárie. Entre os pesquisadores está o brasileiro Vitor Neves. Ele e os colegas descobriram que um remédio usado para tratar o mal de Alzheimer pode também estimular as células-tronco na polpa do dente a produzir a chamada dentina. A nova técnica pode significar o fim da obturação convencional. O que os pesquisadores perceberam é que uma pequena quantidade da droga já é o suficiente para regenerar o dente de uma forma natural. Em poucas semanas, o paciente com cárie já pode estar totalmente curado. Vai retirar a cárie, se você tiver uma cárie, usar o motorzinho, isso não tem como prevenir contra. E daí depois, em vez de colocar o cimento, você vai colocar essa esponjinha que vai crescer a dentina de novo.
esse é o diferencial desse tratamento. A técnica é muito mais simples que a obturação comum e evita o uso de cimento odontológico no dente para fechar o buraco da cárie. O professor Paul Sharp, líder do estudo, explica. Esse cimento pode ter fissuras e rachaduras que permitem a entrada de bactérias, o que causa infecções. Na regeneração natural do dente, isso não acontece. Antes da técnica ser levada para os consultórios, ainda é preciso fazer testes com humanos. Mas o brasileiro Vitor já se sente orgulhoso por participar da descoberta. A partir do momento que você tem um projeto bom e um financiamento decente, a pesquisa pode ser produzida em qualquer lugar. E o brasileiro tem muita garra, muita força de trabalho. É pena que o motorzinho ainda continua sendo utilizado, né? A gente sai do consultório com a impressão de que está ouvindo o bendito motorzinho por um bom tempo ainda. Isso é trauma psicológico. E moradores de Los Angeles, nos Estados Unidos, levaram um susto quando flagraram uma puma andando livremente pelas ruas de um bairro. O animal, uma fêmea, foi monitorado por um drone enquanto andava entre um quintal e outro. Ela ainda tentou entrar em uma das casas. As autoridades pediram por alto-falantes que os moradores não saíssem nas ruas. A puma não voltou sozinha para a floresta e acabou sendo tranquilizada e levada por biólogos. Ela vai ser devolvida à natureza depois de uma avaliação da saúde. E você, o que achou dessa notícia aí? Participe do nosso jornal, comente nas redes sociais com a hashtag Mundo Meio Dia. E a seguir tem o nosso giro de câmeras pelo mundo e você vai conhecer também a Casa Mal Assombrada, que tem afastado compradores nos Estados Unidos. Uma história curiosa que a gente conta logo depois do intervalo. Até já! A gente volta aqui com o Mundo Meio Dia com a pergunta para você. Quanto é que você pagaria por uma casa mal assombrada? Vai ter gente me respondendo que nem de graça, né? A nossa correspondente na Flórida, Tina Roma, foi conhecer um imóvel que está à venda lá nos Estados Unidos, mas que por enquanto não atraiu nenhum comprador. Vamos entender por quê? Conta aí, Tina Roma. Olá, Jonathan, tudo bem aí com vocês? Olha, eu te pergunto o seguinte, você compraria uma casa mal assombrada? Pois é, uma casa diferente no Texas está chamando bastante a atenção das pessoas que estão à procura de um imóvel novo por aqui. Esta casa à venda em Manville, uma pacata cidade do Texas, tem na frente uma placa que avisa: não é mal assombrada. Ufa, que alívio! Na verdade, esta foi a forma que o corretor imobiliário encontrou de atrair mais compradores. Teve vizinho que disse que isso pode combinar com datas como Halloween, mas pode desvalorizar o bairro. Já esta vizinha achou a ideia ótima. E não é que deu certo? O imóvel, que tem 4 quartos e um bom quintal, com direito até a pula-pula, já recebeu algumas propostas. O dono pede $400 mil, cerca de R$1.300.000. O corretor conta que não imaginava que as pessoas levariam o aviso tão a sério, mas ele garante que já teve gente que perguntou: você tem alguma casa mal assombrada à venda? Eu, hein? Olha, apesar de muita gente curiosa e muita procura, a casa ainda não foi vendida. Jonathan, você está interessado nela? Um pouquinho mais barato eu compraria, viu, Tina? Não ligo para essa questão de casa mal assombrada, não. Acho que isso é tudo coisa que as pessoas criam na imaginação delas. Compraria a casa, sim, visitaria você aí nos Estados Unidos. Vamos ver a movimentação pelo mundo nessa terça-feira. As imagens são oferecidas pelo serviço de streaming EarthCam. E hoje a gente começa a nossa viagem lá em Moscou, capital da Rússia. A gente ainda vê aí uma grande quantidade de neve, para variar, né? Sempre está assim. Agora são 6h20 da tarde, o dia está nublado. Nesse momento, temperatura 2 graus abaixo de zero. E nós vamos agora para o topo de uma das maiores torres do mundo, a Reunion Tower, em Dallas, no Texas. Agora são 10h20 da manhã, o céu está meio fechado, a gente observa aí pelas imagens, tem previsão de chuva para hoje e nesse momento 22 graus é a temperatura.
E para encerrar, nós vamos lá para a Tailândia. Você vê imagens da praia de Pattaya, um dos lugares mais populares do país e que atrai mais de 10 milhões de turistas por ano. Por lá já é noite, agora são 10h20 da noite, nesse momento 27 graus. E para encerrar, a notícia de que 2 sul-africanos fizeram a grande trilha do Himalaia no Nepal, em tempo recorde. Foram 25 dias, 3 horas e 24 minutos, mais rápido do que o antigo recorde de pouco mais de 28 dias. Eles percorreram cerca de 1.500 quilômetros e chegaram a mais de 70 mil metros de altitude, em meio a condições extremas do tempo e temperaturas abaixo de zero. Os sul-africanos disseram que foi a melhor experiência da vida deles. A grande trilha do Himalaia é composta por vários caminhos em cidades do Nepal, passando pela cordilheira, que é a mais alta do mundo e abriga o Monte Everest. Ufa, haja fôlego, hein? Mas a vista é fascinante. Por hoje é só. Amanhã a gente volta com as notícias que movimentam o mundo. Vou estar aqui te esperando. Fique agora na companhia de Felipe Santillo e Emerson Bellini no Torcida Futebol Clube. Uma ótima tarde para você. Tchau.